Olá pessoal, beleza? Vamos lá? 12º simulado EBSER para técnicos de enfermagem com questões comentadas. É só aqui no Enfermagem Simplificada que você tem acesso a esse conteúdo com questões atualizadas. Não é inscrito no meu canal ainda não? Inscreva-se nesse canal, ative as notificações, pois só assim você será avisado nos próximos simulados. Vamos lá para a nossa primeira questão. Olha a questão de número 6 na tela, ainda sobre balanço hídrico. O balanço hídrico representa a monitorização detalhada de líquidos administrados e eliminados. É isso mesmo, tá? É o positivo e negativo. Por um paciente em um determinado período de tempo, ou seja, no seu plantão. A diferença entre ganho e as perdas pode resultar de um balanço hídrico positivo, que indica, O que é um balanço hídrico positivo? Balanço hídrico positivo, pessoal, é um exemplo. É o paciente quando ele recebeu mais líquidos do que ele eliminou naquele dia, tá joia? Esse é o balanço hídrico positivo, porque é um exemplo. Vamos supor que todos os líquidos eliminados do paciente durante o dia deu ali 2.000 ml, ou seja, 2 litros de líquido eliminado durante o dia, durante o seu plantão. Só que, porém, você percebeu que no seu mesmo plantão, ele recebeu 3.000 ml de líquidos, tá joia? Ou seja, 3 litros. Então, nós estamos aí com 1 litro positivo, tá joia? No balanço hídrico. Deu para entender? Vamos lá para as alternativas. O que é o balanço hídrico positivo? Perdas de líquidos? Não. A perda de líquido ali, ela não se enquadra como balanço hídrico positivo. O balanço hídrico positivo é quando ele retém mais, tá joia? Do que ele perdeu. Ganhos e perdas iguais? Não. Ganhos e perdas iguais é o balanço hídrico ali. Ele não está nem positivo e nem negativo. Enunciado C. Eliminação de diurese aumentada? Também não. Tá joia? Porque quando a eliminação da diurese está aumentada, pode acontecer o balanço hídrico negativo. Porque esse paciente ele pode perder mais do que ele ganhou durante o dia. Tá joia? Retenção de líquidos. É isso mesmo, tá? A retenção de líquido, quando o paciente ele está retendo líquido, nós temos aí o balanço hídrico positivo, porque ele reteve mais líquido do que eliminou naquele dia. Beleza? Questão de número 6 aí, nós temos como nosso gabarito o enunciado D. E vamos lá para a próxima questão. Questão de número 7 para você. A aplicação de calor ou frio nas camadas superficiais da pele são realizadas por meio de bolsas térmicas, ou compressas. O uso de compressa quente é indicado para qual situação? Aí nós temos as alternativas. Enunciado A. Envolver os membros inferiores, em caso de flebite, e superiores, quando o traumatismo venoso resultante de punção venosa e flebite, que é a inflamação da parede das veias das artérias. Enunciado B. Envolver feridas cirúrgicas hemorrágicas, lesões abertas, luxações ou torções antes de 24 horas? Enunciado C. Diminuir a congestão e a inflamação, controlar a hemorragia, é isso mesmo, com compressa quente, estranho, Aliviar a dor local. E enunciado D. Para diminuir o edema nas luxações e contusões, evitar a formação de bolhas na queimadura de 1º grau, você usa compressa quente. Vamos trabalhar com eliminação. Essa é uma questão muito simples, muito tranquila de responder. Vamos lá. Enunciado dele está errado por quê? Compressa quente não é utilizado para evitar a formação de bolhas em queimaduras de 1º grau. Está errado, já é uma queimadura, você vai colocar uma compressa quente ali? Meu Deus do céu, Enunciado D errado. Enunciado C. Para diminuir a congestão e a inflamação e controlar a hemorragia, olha, você tenta pelo menos controlar a hemorragia usando compressa fria, compressa gelada, tá? Porque a água fria, a compressa gelada ali, ela vai causar vasoconstrição. E com isso, de fato, pode-se controlar a hemorragia. Agora, compressa quente não. Pelo contrário, a compressa quente, ela pode incitar a hemorragia, o sangramento, beleza? Então, o enunciado C também está errado. Enunciado B. Envolver feridas cirúrgicas. Com a compressa quente, gente. Hemorragias. É a mesma situação do enunciado C. Você não controla a hemorragia com compressa quente, beleza? Não controla. Lesões abertas, luxações, torções antes de 24 horas? Não, de jeito nenhum, gente? O enunciado B também ele está totalmente errado. Nós temos, então,
que o enunciado A é o nosso gabarito. Por quê? Você pode envolver os membros inferiores em caso de flebite, com compressa quente, ou superiores, quando há traumatismo venoso resultante de punções venosas ou flebite, tá joia? Então, essa questão aí, de número 7, nós temos como nosso gabarito o enunciado A. E vamos lá para a próxima questão. Questão de número 8 na tela aí para você. Uma questão muito simples, muito fácil também, tá joia? Que você vai utilizar o bom senso para você responder ela. É possível responder esta questão, tá? Essa e outras questões aí. Sem você saber o tema, tá joia? Só você utilizar o bom senso, você entender o enunciado. Preste atenção, questão de número 8. A cefaleia é um evento caracterizado por dores no segmento cefálico. Dor na cabeça, tá? Cefaleia significa dor de cabeça. Que constitui a terceira causa mais comum de dor entre as crianças, tá joia? São primárias quando a cefaleia é o único ou principal sintoma e inclui a enxaqueca. Ou seja, a dor de cabeça primária, cefaleia primária, enxaqueca, é quando essa criança ela possui somente a dor de cabeça, não existe uma outra doença, tá joia? Porque se existe uma outra doença associado à cefaleia, à dor de cabeça, essa cefaleia é secundária, entendeu? Agora, se for só a dor de cabeça, é primária. Preste atenção, cefaleia tensional em salva-vidas configuram-se como? Vamos lá. Alternativas, enunciado A. A causa mais comum de dores de cabeça na infância ou secundária, na presença de doenças adjacentes, ou seja, essa criança, ela possui ali, né, ela está com dor de cabeça, mas porque ela possui uma outra doença. Então, de fato, essa é a dor de cabeça, né, a cefaleia secundária. Até que beleza. Quanto mais frequente as cefaleias, ou seja, quanto mais frequente as dores de cabeça na infância, aumenta-se o risco de dores de cabeça crônica no adulto, ou seja, enxaqueca crônica, pode acontecer? A criança ela é novinha, né? Ela é pequena ainda, e desde pequena ela já tem dor de cabeça. Já tem uma sequência de dor de cabeça recorrente. Essa criança, ela pode se tornar um adulto com dor de cabeça crônica? O que vocês acham? Não preciso nem de responder essa, né, gente? Vamos para o enunciado B. A causa mais comum de dores de cabeça na infância ou secundária na presença de doenças adjacentes. Até que beleza. Quanto mais frequentes as cefaleias na infância, diminui-se o risco de dores de cabeça crônica no período adulto? Está errado, né? Ou seja, essa criança ela tem muita dor de cabeça na infância. Aumenta-se o risco dela desenvolver uma dor de cabeça crônica no período ali da vida adulta. O enunciado B está errado. Tá? Enunciado C. Viu que essas são questões, são enunciados que dá para você eliminar só com a questão do bom senso? Né, pessoal? Muito simples. Enunciado C. Né? Dor de cabeça secundárias na presença de doenças adjacentes? Ou seja, sim, tá certo. Quanto mais frequente as cefaleias na infância, elimina-se a possibilidade de dores de cabeça crônica no adulto? Não, pelo contrário. Tá joia? Quanto mais frequência a cefaleia nas crianças, no período da infância, essa possibilidade ela aumenta desse indivíduo, na fase adulta, de desenvolver uma dor de cabeça crônica. Uma cefaleia crônica. Tá joia? Isso é fato. Enunciado D. Então, o enunciado C também está errado. Enunciado D. Dor de cabeça secundárias, na presença de doenças crônicas ou genética, pode acontecer, tá? Essa criança ela tem uma doença adjacente, crônica ou genética, ela pode desenvolver a dor de cabeça secundária por causa da doença primária. Quanto menos frequente as cefaleias na infância, ou seja, essa criança ela tem muito poucos episódios ali de cefaleia, de dor de cabeça. Dessa forma, aumenta-se o risco de dores de cabeça crônica no adulto? Não, ao contrário, eles inverteram. Porque quanto mais frequente dor de cabeça na infância, aumenta-se o risco de dor de cabeça crônica na fase adulta. Tá joia? Esse enunciado daí tentou te confundir. Está totalmente errado. Porque aqui, a questão de bom senso, os enunciados B, C e D já responde, já nos mostra qual é o gabarito, qual é o enunciado correto. Vamos voltar para aquela questão que eu deixei em stand-by, que foi o enunciado A. Esse será o nosso gabarito, sem sombra de dúvidas. Por quê?
As causas mais comuns de dores de cabeça na infância ou secundárias na presença de doença adjacente, beleza. Então, a doença adjacente, essa dor de cabeça será secundária, tá? Quanto mais frequentes as cefaleias, ou seja, quanto mais frequentes as dores de cabeça na infância, aumenta-se o risco de dores de cabeça crônica na fase adulta. É isso mesmo. Questão de número 8 aí, nós temos como nosso gabarito o enunciado A. E vamos lá para a próxima questão, pessoal. Olha a questão de número 9 aí para você, tá? É uma questão que está relacionada a diabetes ali, tá joia? Com o pico elevado da glicemia. Questão de número 9. O enfermeiro deve intervir nos quadros de cetoacidose. Cetoacidose, pessoal, é quando a glicemia desse paciente ela eleva-se, tá? Vai para um valor assim, muito superior, tá joia? Então, esse paciente ele pode sofrer por causa disso. E também nós temos o estado hiperglicêmico hiperosmolar não cetótico, tá joia? Ou seja, não produziu cetose, de forma específica direcionado à terapia, diminuindo a chance de maiores complicações. Esses dois quadros aqui, olha, tanto de cetoacidose como o quadro do estado de hiperglicêmico e hiperosmolar não cetótico, ou seja, quando não produziu cetose, pode levar esse paciente a vários tipos de complicações, inclusive coma e morte, ok? Então, é incorreto afirmar aqui a situação que ocorre a partir da. Então, tanto a cetoacidose como o estado hiperglicêmico hiperosmolar não cetótico, quais quadros pode acontecer nessas duas alterações hiperglicêmicas? Enunciado A ausculta de ruídos hidroaéreos e avaliação da presença de dor, distensão abdominal, pode acontecer também nesses dois quadros, tá? Tanto da cetoacidose quanto da síndrome não cetótica. Visto que a cetoacidose pode simular o abdômen agudo, esse indivíduo com abdômen globoso, pode, tá? Pode sim, o abdômen do paciente pode aumentar por causa desse quadro de cetoacidose diabética, beleza? Então o enunciado A ele está correto, não é o nosso gabarito porque nós queremos o enunciado incorreto, o errado. Enunciado B, a avaliação e registro da frequência e profundidade da respiração e a presença de respiração de Kussmaul. Pode, pessoal, pode acontecer na cetoacidose diabética ou na síndrome não cetótica também, o indivíduo desenvolver essa respiração de Kussmaul. O que é a respiração de Kussmaul? É aquela respiração profunda, sabe? Aquela respiração, o indivíduo inspira profundamente e expira com uma certa lentidão, tá joia? Por quê? Já que esse indivíduo está com cetose no organismo, igual na cetoacidose diabética, então falta oxigênio. Então ele tem essa característica respiratória, porque está faltando O2 no organismo dele. Então a respiração, a característica respiratória, ela acaba mudando. E uma das características que ela pode assumir é essa respiração de Kussmaul. Beleza? O enunciado B ele está correto, pessoal. Porém, não é o nosso gabarito, porque nós queremos o enunciado errado em relação à cetoacidose e à síndrome não cetótica, beleza? Enunciado C, vamos lá. Verificação da glicemia capilar e cetonúria a cada hora, inicialmente após 4 a 6 horas para verificação da eficácia das intervenções implementadas. É isso mesmo. Esse indivíduo chegou no serviço de saúde ali, com cetoacidose ou uma síndrome hiperosmolar não cetótica, tá joia? Verifica-se a glicemia de tempos em tempos, tá joia? Glicemia capilar e cetonúria também, a cada hora inicialmente, para ver se as intervenções que foram iniciadas estão valendo a pena, beleza? Se esse paciente ele não vai evoluir para um outro quadro pior, beleza? Então faz essa verificação de perto, inicialmente a cada hora, beleza? Depois 4 a 6 horas iniciadas ali as intervenções, beleza? Esse enunciado, se ele está correto, pessoal, não é o nosso gabarito, nós queremos o enunciado errado. Vamos lá para o último enunciado, o D. Notificação do médico quando a glicose reduz para 80 a 90 milímetros. Milímetros? O que vocês acham? Não, né? Preste muita atenção. Quando a glicose ela reduz para 80 milímetros ou para 90 decilitros de sangue, esse DL aqui significa decilitros, tá? Miligramas de glicose por decilitro de sangue,
beleza? Você não precisa notificar o médico não, tá? Porque isso aqui mostra que temos aí uma glicose, né? Um valor de glicose de jejum, beleza? E o valor da glicose ele pode ir ali de 70 a 99, 100, beleza? Em jejum. Agora, se baixar de 70, aí sim, preciso tomar umas medidas, infundir glicose endovenoso nesse paciente, tá joia? Para ele não rebaixar, beleza? Porém, esses dois quadros que nós temos aí de cetoacidose e a síndrome hiperosmolar não cetótica se caracterizam por um valor de glicose muito superior, muito aumentado, não tem nada a ver com isso aí, tá? Então esse enunciado dele está errado, esse é o nosso gabarito, tá? Questão de número 9, gabarito, enunciado D. E vamos lá para a próxima questão. Olha a questão de número 10 na tela. Devido ao risco de contaminação e alteração do produto, seguindo o protocolo da instituição, os hemoderivados, né? Hemoderivados são produtos ali derivados de sangue, devem ser infundidos no máximo, ou seja, você retirou esse hemoderivado para infundir no paciente, em quanto tempo esse hemoderivado, esse produto do sangue deve ser infundido? Existe um tempo máximo ali. Preste atenção. Alternativas. Enunciado A. Em 30 minutos? Só isso? 1 hora? 2 horas? Ou 4 horas para você infundir os hemoderivados no paciente ali que está necessitando? Preste muita atenção, viu? Olha, os hemoderivados, ele tem um tempo ali máximo para ser infundido, que passou esse tempo você não pode infundir mais, por causa do que? Risco de contaminação e alteração desse próprio produto, desse próprio hemodderivado. E esse tempo é de até 4 horas, pessoal. Você tem 4 horas para infundir o hemodderivado no seu paciente. Então, questão de número 10 aí, nós temos como nosso gabarito o enunciado D. E vamos lá para a próxima questão. Então é isso aí, pessoal, nós chegamos ao final do 12º simulado EBSER para técnicos de enfermagem com questões comentadas que nós discorremos ao longo desta videoaula. E eu espero vocês no próximo simulado. Que Deus abençoe o estudo de vocês sempre. Até mais!